A maternidade é uma experiência única também para os pets, mas os cuidados com a saúde da mãe e dos filhotes exigem atenção antes, durante e depois da gestação. Vamos tirar nossas dúvidas com a professora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, presidente da Comissão Nacional de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária e coordenadora do projeto de terapia assistida por animais da UFG, a médica veterinária Kellen de Souza Oliveira. Bom dia, doutora. Obrigado, por falar com a gente sobre esse assunto que é interessante, que gera muita preocupação aí nos tutores. Bom dia a todos os ouvintes. Então, é isso mesmo, a gestação é um momento único na vida dos pets também, assim como acontece com os seres humanos? Não, na verdade não. Se fosse um momento único na vida deles, eles não esqueceriam seus filhos. Naturalmente, genericamente falando, a gestação, os animais de estimação, todos os animais, eles procriam para produzir descendentes, Eles não têm assim essa coisa de meu filho para o resto da vida. Isso, na verdade, isso não existe. Ele é muito mais um evento, muito mais importante para o tutor do que para o pet em si. Essa coisa aí tá mais na cabeça aí, no coração do ser humano, esse amor aí pelos filhotes. O animal, ele realmente esquece dos filhotes. Você separou ali a fêmea, ela abre mão e não tem mais nenhum tipo de vínculo com esse filhote? Isso é muito comum de acontecer, Depois que os filhotes, vão para outras famílias, vão para outras casas, quando a mãe reencontra esse filho, eles não se reconhecem mais. Interessante a gente pensar nisso, Porque isso acontece, então, inclusive quando eles nascem ali, são criados na mesma casa. Por exemplo, a cachorra, ela teve os filhotinhos, eles são criados na mesma casa, mas depois de um tempo há essa separação. Isso, há essa separação, sim. Eles se reconhecem como da mesma espécie, Mas não como mãe e filho. Interessante a gente ter essa consciência aí, Porque às vezes a gente tem até dó de tirar o filhotinho ali de perto da mãe, então isso não precisa ter essa pena aí, E quais são os cuidados básicos, então, que a gente tem que ter no dia a dia ali, principalmente após o parto ali da cadela ou da gata? Como que deve ser esse cuidado que o tutor deve ter? Bom, vamos falar primeiro, da parte dos cuidados gestacionais. Assim como na espécie humana, é super recomendável que o tutor que tem uma cadela ou uma gata em estado gestacional, nesse estado fisiológico, que ele realize o pré-natal. O que a gente observa como médico veterinário é que muitos poucos tutores fazem esses exames, o acompanhamento pré-natal com o médico veterinário. E é muito importante, até para fazer o acompanhamento dessa gestação e até para prever problemas aí no momento do parto, que seja realizado as consultas rotineiras junto ao médico veterinário, com um diagnóstico por imagem principalmente, para a gente poder avaliar se essa cadela ou essa gata vai conseguir ter um parto normal, que a gente chama de parto eutóxico, ou se é um parto que a gente vai ter que programar em uma cesariana. Entendi. E quanto tempo dura aí a gestação, nas cadelas e nas gatas? Bom, nas cadelas, a média é de 60 dias. Então, por volta de 58 dias, ela já começa a ter os sinais de parto. Até 62 dias pode acontecer esse parto. Já as gatas é um pouquinho mais demorado, mas não é muito. Então, aí por volta de 65 dias de média, entre 62 e 63 dias ela começa a ter os sinais de parto, até mais ou menos 66 dias ela tem que estar parindo. Entendi. Quais são aí os sinais de alerta que os tutores podem se atentar para quando o animal está com algum problema ali durante a gestação ou que os filhotes estão com algum problema ali dentro da barriguinha? E o que fazer quando identificamos aí alguma alteração durante a gestação?
Bom, qualquer alteração de comportamento durante esse período gestacional já é um sinal de alerta que o tutor tem que ficar consciente, né? Então, parou de comer durante esse período de gestação, não está no dia do parto, né? Mais ou menos no dia do parto, ela está com mais ou menos 55 dias de gestação, parou de comer, teve sangramento, teve secreção anormal na vulva, já é um sinal de alerta. Bom, quais são os sinais de parto, né? Do parto normal. Então, vai depender muito do tamanho da cadela. Vamos falar um pouquinho da cadela primeiro. Vai depender muito do tamanho. Se é uma cadelinha que é pequena e ela tem muito apego ao proprietário, né, ao tutor, essa cadela, a mudança de comportamento principal, ela vai ficar mais chorosa, vai começar a andar atrás do tutor o tempo inteiro, ela vai ficar olhando, né, para o flanco, ou seja, olhando para a barriga o tempo todo. E no caso das cadelas maiores, elas tendem a ficar mais quietas, né? Então, elas tendem a deitar, ficar mais sossegadas, né, num canto, né? No caso, seria o canto que elas escolhem para parir. É comum, nas duas espécies, tanto canina quanto felina, a paciente fazer ninho. A partir de 55, 56 dias, ela começa a fazer ninho. O que seria esse fazer ninho? Ela começa a raspar o chão, raspar a parede, raspar a caminha. Então, é importante que a gente já escolha, aí, com mais ou menos 10 dias antes da data do parto, escolha o local para ela começar a trabalhar, né, nesse ninho, nesse local aí que ela vai parir. Porque muitas vezes, por exemplo, gatos eles têm tendências a parir à noite, e principalmente bem longe do tutor. Então, eles entram em qualquer buraco, vai acontecer esse parto em qualquer buraco, em qualquer lugar muito escondido. Então, se tiver aí uma intercorrência durante esse parto, o tutor não vai ficar sabendo, e aí muitas vezes pode gerar óbito, tanto nos filhotes quanto na mãe, né? Então, seriam esses aí os principais, né, observações que o tutor tem que ter em relação a esse momento do parto. Uhum. O parto é uma circunstância ali natural, né, do animal. Em que situações, então, a gente leva esse animal ali para um veterinário para fazer, inclusive, a cesariana, como a senhora mencionou agora há pouco? Isso é comum de acontecer? Cadelas mais velhas são mais propensas a isso ou não? Sim, nós temos aí, em relação às cadelas, nós temos algumas raças que, infelizmente, elas não têm parto natural, elas não têm o parto normal, né? Que é chamado de parto eutóxico. Então, essas cadelas, por exemplo, American Bully, né, tem uma certa dificuldade em ter parto natural, Bulldog francês, Bulldog inglês. Então, essas cadelas, elas obrigatoriamente, elas têm que fazer o acompanhamento gestacional por meio de ultrassom para que seja agendado a cesariana no melhor momento possível. Existem também, por exemplo, alguns fatores de risco. Cadelas e gatas de primeiro estro, ou seja, aquelas cadelas muito novas, né, que tem estro aí com 7 meses, mais ou menos, e por acaso cruzou, e aí tem muitos filhotes, então essas cadelas, elas têm uma chance maior da gente ter que fazer cesariana. Cadelas idosas também, né? Quanto mais velha, mais o risco ocorre, e cadelas que têm muitos filhotes, né? Uma ninhada muito numerosa, de 10, 13 filhotinhos aí, ela pode entrar aí em uma estafa, né? Na hora do parto e não conseguir ter o parto normal. Então, o tutor também tem que estar atento a isso. E, por incrível que pareça, cadelas e gatas que só têm um filhotinho também, elas têm dificuldade em parir, porque, no geral, o filhotinho ele cresce muito, então ele não consegue passar pelo canal do parto. Por isso, a importância de se realizar o pré-natal, a partir de 30 dias de gestação, né? O acompanhamento gestacional dessa cadela e dessa gata para realmente, né, ver o desenvolvimento desses filhotes, e o médico veterinário ele vai dizer se ela vai conseguir ou não parir de forma natural. Olha, isso para mim é uma novidade, viu? Então quer dizer que tem pré-natal para animais também? Explica mais para a gente sobre isso aí. Quais exames que são feitos? Há uma mudança na alimentação do animal quando ela está gestante? Como que é esse pré-natal?
Bom, o pré-natal é o seguinte, a gente começa, né, quando a cadela, a cadela e a gata, elas fazem, né, o cruzamento natural, de forma monta natural, o pré-natal ele inicia-se com o diagnóstico de gestação. Mais ou menos 30 dias após o cruzamento, a gente solicita já o primeiro exame de ultrassonografia para confirmar a gestação. No caso das cadelas, a gente já, né, dentro do acompanhamento, com mais ou menos 15 dias depois, com 45 dias mais ou menos, a gente já faz a mudança de alimentação. Só que essa mudança de alimentação, ela quem vai dizer se é necessário ou não, é o número de filhotes que ela tem. Então, por isso a importância da gente fazer o exame de ultrassonografia. Então, no geral, para as cadelas, por volta aí do terço final de gestação, com 40 até no máximo 45 dias de gestação, a gente melhora a qualidade alimentar dela. Muitas vezes a paciente, ela tem só um filhote e ela já come um alimento de uma qualidade superior, a gente não faz esse manejo alimentar. Por quê? Para evitar justamente que esse filhotinho cresça demais. No caso das gatas, a gente já troca de imediato a alimentação, porque as gatas elas precisam ter uma maior aporte nutricional durante a gestação para elas suportar o parto e a lactação. Então, por isso a importância, mais uma vez, né, frisando aqui, a importância de fazer um pré-natal em cadelas e gatas gestantes. E é bem importante mesmo, né? Isso que a senhora mencionou do acompanhamento com o médico veterinário, porque às vezes o tutor está achando que está fazendo uma coisa boa, né? Oferecendo ali uma suplementação, mas na verdade pode acabar prejudicando o animal, porque o filhote vai crescer muito ali e ela vai ter dificuldade na hora de parir, não é verdade? E olha, a senhora é autora aí do livro Manual de Boas Práticas na Criação de Animais de Estimação, Cães e Gatos. Do que se trata esse livro? Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse trabalho. Bom, esse foi um trabalho em conjunto, né, com várias entidades que trabalham aí com a parte de animais de estimação. Então, o que seriam os nossos animais de estimação? Eles se englobam dentro, né, de todo o rol de animais, cães e gatos, aves canoras e ornamentais, peixes ornamentais, pequenos roedores, né, que seriam os hamster, os lagomorfos, que seriam os coelhos, e os répteis. Então, pela definição do Ministério da Agricultura, esses são os animais de estimação. E a gente sentiu uma necessidade muito grande de dar diretrizes, né? Nós, junto ao Ministério, junto a essas grandes associações de criadores de animais de estimação, nós sentimos a necessidade de algumas diretrizes. Por quê? Porque cada um criava de uma forma, cada um tinha um tipo de alojamento e a gente não tem nenhuma diretriz, nenhuma regulamentação, nenhuma normativa em relação a isso. Então, como a gente preza sempre pelo bem-estar animal, o grupo, né, a equipe solicitou então que se fizesse um manual, né? Então por isso que ele é chamado de manual. Ele não é uma regra, não é uma lei, né? É uma diretriz para que tanto o tutor individual quanto aquele criador comercial ele possa ter um norte, né, para seguir os preceitos de bem-estar animal, oferecendo um alojamento de qualidade para esses animais, oferecendo alimento de qualidade para esses animais, entendendo o comportamento das espécies, um pouco de manejo sanitário também, né, com a finalidade de evitar aí a perda, né, desses cães, desses gatos. E o manual, esse, né, de cães e gatos, que já está publicado desde 2019, ele é apenas o primeiro volume. Espera-se que até o final deste ano, o segundo volume, que seria a parte de aves canoras e ornamentais, aí que vai englobar, né, os pássaros, os psitacídeos, ele seja publicado até o final desse ano, de 2021. E aí a gente tem também uma previsão, né, para publicar um terceiro volume, que seria de peixes ornamentais, que também é um mundo assim à parte, né, dos animais de estimação. E depois, né, os pets criados, os pets exóticos criados, né, como animais de estimação. Aí entra a parte dos lagomorfos, né, os roedores, hamster, esquilo da Mongólia, furão, mini pig, né, que hoje também é uma realidade aí no Brasil, répteis também se englobam aí nesses animais exóticos criados como animais de estimação.
Parece ser um trabalho bem amplo, né? Com certeza vai auxiliar muito ali na hora da tomada de decisões. A gente já está caminhando ali para o fim da nossa entrevista, mas a gente recebeu algumas participações. A Roseli, ela está acompanhando a gente lá de São Paulo, capital, e ela teve na casa dela ali um episódio de que a cadela pariu 8 filhotes mortos. E aí ela quer saber o que pode ter provocado isso. Bom, Roseli, bom dia. Essa pergunta é muito interessante, né? Então, isso é um motivo pelo qual a gente precisa fazer o acompanhamento, porque muitas vezes a cadela tem alguma doença infecciosa e o tutor não sabe. E aí, essa doença infecciosa, ela vai acarretar em aborto, né? Que é quando os filhotes nascem antes do tempo. Pode acarretar também em natimortos, que é quando o filhotinho já nasce morto, ou morte neonatal, que é quando ele nasce e morre até os primeiros 7 dias de vida. Então, provavelmente, né, sem assim, ou um trauma, ou um estresse, ou mesmo uma doença infecciosa. Então, o ideal realmente é levar essa paciente no médico veterinário e tentar fazer o diagnóstico do que aconteceu. E importante também, né, para todos os tutores, filhote, a cadela teve um aborto. Nasceu o filhotinho morto, ou o filhotinho morreu, né? Nessa fase de neonato, até mais ou menos 7 dias pós-parto, o ideal é levar esse filhotinho no médico veterinário para ele fazer uma necrópsia, para fazer o diagnóstico correto, né? Do que aconteceu, para evitar, né, que nas próximas crias, nas futuras gerações, isso venha a ocorrer novamente. Interessante, informação importante essa, né? O filhote também pode contar, né, de alguma maneira ali, porque houve aquele episódio lá na casa dela. E a Maria Lúcia está lá em Belo Horizonte acompanhando o nosso programa, em Minas Gerais, e a senhora mencionou no início que as gatas, elas procuram ambientes muito escondidos, né, buracos assim para parir. Ela quer saber se tem como estimular a gata a parir em determinado local ali dentro da casa. Sim, aí entra um pouquinho da parte do comportamento, né? A gente sempre recomenda que com 10 dias antes do parto, a gente faça a ambientalização desse animal no local que você quer que ele tenha o parto. Então, você pode começar a colocar água e comida, um brinquedo que ela gosta, naquele lugar que você quer que ela tenha o parto dela normal ali, né? Então, oferece para que ela tente ficar o máximo ali. Pega uma roupa sua, né, com cheiro seu, né, ou daquela pessoa que ele mais gosta, deixa lá também nesse local para ele se sentir confortável. E aí, ao final de 10 dias, com certeza, aquele lugar adequado vai ser o mais adequado para que essa gatinha ela tenha os filhotinhos dela. Agora uma pergunta que é minha. Tem um prazo limite ali para o filhote mamar na cadela? Porque a gente percebe que muitas vezes a cadelinha ela fica ali magra, né? Fica tristinha enquanto os filhotinhos estão mamando. Tem uma idade certa até que ponto o filhote pode mamar? Bom, aí nessa parte, a parte de desmame, né? Então, no geral, os filhotinhos já com mais ou menos 28 dias, eles já começam a se interessar pelo alimento da mãe, no caso, a ração. Então, tem alguns filhotes de raças maiores que eles já vão na ração. Então, o tutor, com a partir de 28, 30 dias mais ou menos, ele já pode fazer papinha, que é ou bater a ração no liquidificador e acrescentar água morna e oferecer para os filhotes, ou então só acrescentar água morna quando ele tem um grão muito pequeno, né? E fazer papinhas e já ir oferecendo para o filhote para ele tomar gosto. Até mais ou menos 35 dias de vida, o filhotinho já pode ser desmamado, sem problema algum, porque também são 35 dias, né, de lactação, e se a gente não tomar conta da cadela, ela perde muito peso, no geral elas perdem pelo após esse período, né, de lactação, então é como se a gente judiasse muito da cadela. Então, com 28 dias a gente já começa aí esse processo de desmame, oferecendo para o filhote, né, outras alternativas. Importante também é que aquele alimento que o filhotinho não consumiu, aquele alimento úmido, aquela papinha que ele não consumiu, ela deve ser descartada. Então, não adianta fazer muito demais, vou fazer um tanto aqui para durar o dia inteiro. Não, essa alimentação ela pode fermentar e pode gerar alguns problemas. Então, o ideal é você fazer, né, 4 porções, né, dividir esse alimento em 4 porções e acrescentar água somente no momento de oferecer para os filhotinhos.
Ok, doutora Kellen, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos, obrigado aí por tirar todas as dúvidas. Aprendi, então, que os animais não sofrem quando são tirados da mãe. Eu sofria mais do que o próprio animal, do que a própria mãe. Foi muito esclarecedora, viu, nossa conversa. Fiquei muito feliz. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Nós aqui da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal estamos sempre à disposição, porque a nossa meta é que a gente tenha, né, mais animais bem cuidados.